Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, geração do avivamento. Shalom, shalom, bom dia, mais um dia abençoado em nome de Jesus Cristo. Mais um dia estamos aqui na live reunidos todas as manhãs, dando toda a honra e toda a glória dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele é nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Shalom, bom dia, Sasha, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Você sabe qual é o som? Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Rastar que delere biaste bedecanda lararasurere. Yanda kindelerere sturke standelere biaste bedecai lararasurere. A presença do Senhor já está aqui sentida. Já dá para sentir a presença, a glória de nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Shalom, bom dia, Carlos. Shalom, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus Cristo. Hoje é a nossa live de número 49. Live de número 49. Hoje é nosso penúltimo dia de live. Amém? Foram 49 dias, né? Levantando todas as manhãs, tomando café com Jesus, lendo a palavra. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. E como é bom, né? A gente está juntos aqui, reunidos, para mais um dia, para glorificar o nome de nosso Senhor, o Jesus Cristo, né? Nosso único, suficiente Salvador. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Só vou lá pegar minha Bíblia rapidinho. Glória a Jesus. Esqueci a minha Bíblia hoje, gente. Esqueci não, ela estava na mesinha do lado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Toda honra e toda glória é dada para Ti, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos ler Lucas capítulo 9. Amém. Já pega a sua Bíblia, já abra ela, logo a gente vai iniciar a nossa leitura. Eu peço para que vocês continuem fazendo a sua leitura em casa. Shalom, Ângela, shalom, Priscila, sejam bem-vindas. Mulheres guerreiras, né, que estavam na oração logo na madrugada. Foi poderosa a nossa oração hoje de manhã. A glória do Senhor desceu de uma forma sobrenatural. Hoje tivemos transferências, né, de unção ali. Então foi sobrenatural o que o Senhor fez. Amém? Glória a Jesus, o Senhor tem se mostrado presente, né? Está levantando os últimos remanescentes e que nós sejamos esses últimos remanescentes para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso. Gente, vocês não têm ideia da dimensão de glória que estava no ambiente essa madrugada. E eu senti muito o poder de Deus, a glória de Deus descendo sobre o meu corpo, né? As pessoas também que sentiram, que receberam, então assim foi poderoso. Primeiro a gente entrou com uma oração de guerra, primeiro a gente entrou com uma oração de clamor para limpar tudo, né? Para que a gente pudesse vir a receber a presença, a glória de nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E foi maravilhoso, foi sobrenatural. Eu fico impactada com o que Deus está fazendo. Porque todos os dias Ele traz algo diferente, Ele traz, né, a glória, ele é maravilhoso, né? A nossa mente, na verdade, que ela é limitada, né, para as coisas de Deus. A nossa mente não consegue ver a dimensão, né, que é a glória do Senhor. Nós mesmos limitamos, né, Jesus, nós mesmos limitamos a vinda, a presença, né, o mover de Deus na nossa vida, porque a nossa mente ela não consegue muitas vezes assimilar, né, captar, interagir, compreender, aceitar a dimensão que é a glória de nosso Senhor, né, Jesus Cristo, a glória de nosso Deus, o Todo-Poderoso. Amém? Mas todo dia a gente está buscando, todo dia a gente está, né, se colocando à disposição de nosso Senhor e a gente vai recebendo, a gente vai sentindo. Amém? Vamos orar então para a gente iniciar a nossa live de hoje, a nossa live de número 49, amanhã é o nosso último dia.
Nosso último dia de live, nosso Café com Jesus, foi uma experiência sobrenatural, né? O Senhor tem falado, revelado muitas coisas, tem levantado também muitas pessoas, né? Na questão espiritual, tem abrido os sentidos, os olhos, a visão, a audição, os sentidos espirituais de muitas pessoas. E eu fico feliz por fazer parte desse mover do Senhor, né? Porque tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, nada é para mim, tudo é para vocês. Então eu fico feliz do Senhor estar usando, né? Está me capacitando para estar derramando sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Jesus. Mas o Senhor também já está me dando outras direções para não parar com a live, né? Mas para fazer em outro horário, com outros conteúdos. Tem conteúdos que eu quero trazer para vocês que na parte da manhã é um pouco pesado, né? Tem que ser uma live um pouquinho mais extensa, de uns 40, 50 minutos, acredito. Porque tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser revelada, né? Tem muito conteúdo para passar para vocês. Amém? Glória a Jesus. Esse final de semana a gente vai participar da nossa formação, né? De Escola de Libertadores. Então vai ter oração na parte da noite, vai ter oração na madrugada. Eu vou fazer lives, né? Eu não sei, lá a internet não é muito boa, porque da outra vez que eu estava lá tinha lugares, pontos que a internet não pegava. Mas quando possível eu quero fazer lives para vocês, ao vivo lá, para mostrar para vocês de como que é, né? O evento. Shalom, Cris, seja bem-vinda. E fiquem ligadinhas ali no Instagram, né? No meu Instagram, porque eu quero estar colocando vocês ali a parte de como vai ser a nossa formação de Escola de Libertadores. Então eu quero estar trazendo para vocês, né? Tudo que eu puder, tudo que a internet lá me permitir, eu quero estar compartilhando com vocês. Amém? Vai ter oração na madrugada. A oração na madrugada, ela é poderosa. Ela é sobrenatural. Amém? Glória a Jesus. E se o Senhor quiser, e se tiver pessoas sedentas pela presença de Jesus, a gente continua na oração da madrugada e vamos para cima. Vamos botar Satanás para correr. Amém? Glória a Jesus. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos apresentar para o Senhor. Glória a Deus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, nós estamos aqui reunidos mais um dia, Pai, mais uma vez te glorificando, te adorando, dizendo, Papai querido, que nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos da Tua misericórdia, Deus Todo-Poderoso, e nós clamamos, Senhor, pela nossa misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo. Arrastur que dai, ler cavalar arrastur camanarakanda deviast, yor que dai deriastur que standaleri, lor que viasten que deleristur que biande que dalarastur que dá. Pai amado, Pai querido, é no nome e na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo que eu quero consagrar, Senhor, esse dia a Ti. Quero consagrar essa live, Pai. Quero consagrar essa internet a Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. E peço que o Teu Espírito, o Espírito Santo, venha se fazer presente nessa live. Espírito Santo, venha trazer revelações nessa live, Senhor Espírito Santo. É por Tua graça, Senhor Espírito Santo. É pela Tua presença que nós estamos aqui todos os dias, buscando a palavra, tendo a direção através da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Espírito Santo, que esse conteúdo dessa live traga muita clareza para muitas pessoas que vão assistir essa live em nome de Jesus Cristo. E eu peço, Senhor Espírito Santo, abra os nossos sentidos espirituais para que a gente possa vir a entender, a compreender a dimensão do reino dos céus, do reino de Deus, o nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e que a gente possa acessar o reino dos céus já aqui dentro do nosso coração, Senhor. Assim eu peço, Papai querido, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Quando eu falo para vocês que o reino dos céus, ele é tomado à força, e a presença do Senhor aqui está forte. E esse tomar a força não é pela força do braço, é pela força da dedicação, da renúncia, né? Do jejum, da oração, é tomar posse daquilo. Porque Deus, ele é sobrenatural. A gente não consegue ver Deus em forma física. Amém? Mas a gente consegue sentir a presença de Deus. A gente consegue ver Deus em nossa vida. O nosso ar que a gente respira é Deus, né, dentro de nós. A batida dos nossos corações, a cada batida do nosso coração é Deus falando: eu estou aqui com você. Eu te soprei o fôlego da vida, eu estou aqui,
eu estou com você, amém? Então é assim que a gente sente a presença de Deus dentro de nós. Então Deus, Ele é nosso Pai Celestial e nós precisamos aprender a conviver, né, a estar na dependência dEle, porque Ele é aquele que tem o poder para nos dar a vida e nos tirar a vida, amém? Então Deus, Ele deixou para nós termos a misericórdia, termos a salvação e a vida eterna, deixou quem? Seu único Filho, Jesus Cristo. E é através de Jesus Cristo que a gente vai até o Pai. A gente não vai conseguir acessar a dimensão, a glória, né, a herdar o reino dos céus, se não for através de Jesus Cristo. E a gente precisa entender que a gente precisa aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Então hoje a gente vai ler lá Lucas capítulo 9, as instruções para os 12. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doença. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhe: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não recebem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Amém? Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Amém? A dúvida de Herodes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tem ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Ao regressarem, os relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida, mas a multidão souberam disso e o seguiam. Acolhendo-as, Jesus lhe falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia estava chegando ao fim. Então os 12 se aproximaram de Jesus e disseram: Despeça a multidão, Senhor, para que, indo às aldeias e campos ao redor, se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Jesus, porém, lhe disse: Deem vocês mesmo de comer a eles. E os discípulos responderam: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, a não ser que nós mesmos vamos e compremos comida para todo este povo. Porque estava ali cerca de 5.000 homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Façam com que se assentem em grupos de 50. Eles entenderam, fazendo com que todos se assentassem. E Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuísse entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram foram recolhidos 12 cestos. Aleluia, glória a Jesus. Aqui fala na multiplicação de pães e peixes. Isso entra na classificação de sinais e maravilhas. Amém? Então eu vou ler com vocês do 9 até o 17. Amém? Aí tem mais para vocês estarem lendo em casa, que ele é bem extenso, o capítulo 9 de Lucas, para vocês estarem continuando a fazer essa leitura em casa. Glória a Jesus, aleluia. E hoje eu quero falar, finalizando essa leitura aqui que fala sobre a multiplicação de pães e peixes, que entra na classificação, né, dos 9 dons do Espírito, que é os sinais e maravilhas. Hoje eu quero falar sobre dons espirituais com vocês. Eu fiz um resumo muito prévio, né, sobre os dons espirituais. Eu não vou conseguir adentrar, explicar, esmiuçar, né, sobre cada dom, porque o tempo ele é curto demais.
mas talvez numa outra live, né, eu consiga também falar mais esmiuçado, né, mais explicadinho para vocês. E também tenho materiais, né, se vocês quiserem estar adquirindo, só me chamar que eu preparo e mando para vocês, amém? Então, sobre os dons espirituais. E para começar, eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11, que diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento. Pelo mesmo Espírito, a outro a fé. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de língua. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém? Glória a Jesus. Aqui quando fala do Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então eu vou começar a falar com vocês, falar um pouquinho sobre os dons espirituais. E esses dons espirituais que eu falei se classificam entre os 9 dons do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Que são eles: o dom da profecia. O dom da profecia é a palavra que direciona o futuro, né? E o objetivo desse dom é mostrar a vontade de Deus em nossas vidas por meio de profecias. Eu acredito que vocês já devem ter recebido, algum momento na vida de vocês, alguma profecia de alguém. Que Deus revelava isso, que Deus mostrava aquilo, que Deus estava mandando dizer algo, amém? Todos nós, a maioria de nós, passamos por essa experiência de receber uma profecia de alguém. Porém, a própria palavra fala que nós devemos julgar as profecias, amém? Julgar se faz de acordo com o teu propósito com Deus. Porque as profecias, quando elas são liberadas, quando as pessoas falam, né, distribuem as profecias, elas têm que estar alinhadas com o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Então, bem lá no início, quando eu ainda não tinha ministério, né? Mas eu já sentia algo da parte do Senhor, que o Senhor já estava me movimentando para ter o ministério, o Senhor já estava me levantando, né? No mundo espiritual, como pastora, eu recebi várias profecias. E a primeira profecia que eu recebi muito antes de eu ter ideia do que era ter o ministério, o que era, eu nem era convertida ainda. Eu conheci uma profeta e ela fez uma oração por mim e ela disse: o Senhor tem obra na tua vida, obra na tua vida e na vida com teu esposo. Mas naquela época eu não sabia o que era a obra, não sabia como me posicionar, e ficou passando mais um ano, quase 2 anos, né? E eu com aquela palavra que eu tinha recebido dela, mas eu não me posicionava. Então o Senhor sempre vai usar alguém que tem esse dom da profecia para trazer essa profecia para você, né, através de uma oração, uma imposição de mãos ou só olhando para você, mas essa profecia vai se cumprir de acordo com o propósito que Deus tem para tua vida. Amém? Então, se Deus deu uma profecia para você, usou a vida de alguém para trazer uma profecia, uma palavra para você, aquela profecia vai se cumprir conforme o seu mover, a sua busca, a sua intenção e o seu querer. Amém? Então, se eu recebo uma profecia que eu vou receber um dinheiro grande, eu tenho que me movimentar para receber. De repente eu vou colocar uma casa para venda, de repente eu vou fazer um negócio muito grande, de repente o Senhor está querendo me mostrar alguma direção que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer para estar recebendo esse dinheiro. Então a profecia ela que é uma direção do Senhor para que você venha se posicionar para aquilo que o Senhor está entregando para ti. Amém? E eu fui entender essa profecia que eu recebi
pela primeira vez, quando eu comecei a buscar pelo Senhor, quando eu comecei a sentir o que o Senhor queria fazer na minha vida, né? E que eu precisava me posicionar. Então, aquela profecia que eu recebi daquela senhora, daquela profeta, que Deus tinha obra na minha vida, eu precisei o quê? Aceitar Jesus, eu precisei me batizar, eu precisei renunciar aos pecados, eu precisei me converter, eu precisei seguir Jesus, eu precisei fazer tantas outras coisas para que hoje tivesse se cumprindo aquilo que ele falou através da vida daquela profeta. Amém? Vocês entendem isso? Então nós não podemos ficar de braços cruzados esperando a profecia se cumprir. Porque Deus ele faz a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte para que se cumpra a profecia. Glória a Jesus. E uma coisa eu vou falar importante para vocês, que vai ter pessoas, profetas, pessoas de Deus, que vai chegar para vocês, vai dar uma profecia, o Senhor manda te dizer isso que eu te digo. Amém? Pode ser que essa pessoa seja muito usada, mas tem pessoas que falam muito pela carne. E tem pessoas que dão profecias boas, que você também tem que julgar, mas tem que se movimentar também, né, para que aquilo aconteça. Mas tem pessoas que profetizam, que falam, que dão a profecia mal, né? Então, eu também recebi uma vez uma profecia dessa mesma profeta, falando para mim que não era para mim viajar. Ela falou para mim assim, você tá programando uma viagem, não vá porque eu vejo um acidente muito feio. Naquele primeiro momento, também não tinha conhecimento da palavra, não estava posicionada, eu tomei como um choque. Mas eu me posicionei e não fui viajar. Ela falou, não vai viajar, vem orar, vamos orar até o Senhor me mostrar que está tudo bem. E eu lembro que eu fiquei muito impactada com aquilo. Mexeu com a minha mente, mexeu com as minhas emoções. E eu tinha viagem marcada e eu não fui viajar. Eu obedeci a voz do Senhor, até que orando, né? Ela falou, não, agora o Senhor está liberando você para voltar, para você viajar. E eu fui e não aconteceu nada. Então, naquele momento eu fui obediente à voz do Senhor, mas eu entrei em oração, eu fui buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão te falar uma profecia que não condiz com aquilo que Deus quer revelar sobre você. Porque quando Deus revela algo ruim na tua vida, Ele também já te dá uma estratégia para te combater aquele mal que quer atuar na tua vida. Amém? Então, se você receber uma profecia falando algo ruim sobre a sua vida ou algum acontecimento, essa mesma pessoa que está falando isso para você, Deus vai dar uma estratégia, Deus vai dar uma visão, uma direção para quebrar aquela opressão maligna que está sobre a tua vida. Amém? Então essa profeta falou que Deus estava revelando para mim não ir viajar, mas ela estava já me dando a estratégia, vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração até Deus revelar que está tudo bem. Agora tem aqueles profetas, aquelas pessoas que muitas vezes falam a profecia direto da carne, que falam algo para ti, você vai para casa, vai com aquela bomba na mão e não sabe o que fazer. Então nós temos que ser vigilantes, buscar sempre direção, orientação, né, em nosso Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a profecia ela vem do céu. O Senhor dá para lá, né? Mas passa por um filtro que é a nossa carne, para a gente depois ministrar para outra pessoa. Então tem que cuidar, porque às vezes pode estar misturado com as emoções da outra pessoa. Então a gente tem que cuidar com essas profecias, amém? Mas tem muitas pessoas que são muito usadas por Deus, glória a Deus, glória a Jesus por isso, né? Que se movimentam no profético de uma forma sobrenatural. E eu acredito nessas pessoas que se movimentam, né, no dom de profecia, amém? Trouxe também para vocês o dom da variedade de línguas. Vocês sempre me escutam aqui orar em línguas, né? Quando nós somos batizados com o Espírito Santo, o Senhor nos dá línguas. São às vezes 2, 3, 4 palavrinhas no máximo, né? Mas quando você começa a orar em línguas, o Senhor também ele te capacita em variedade de línguas. Porque a variedade de línguas é um dom, né? Então, na variedade de línguas, você começa a orar em línguas, em idiomas. Então, muitas das vezes, eu começo a orar num tom, num idioma, esse que eu estou orando com vocês. Daqui a pouco, a minha língua, ela se entona para outro dom, um outro tom. Daqui a pouco, parece que eu estou orando em chinês, parece que eu estou orando em espanhol. E não é eu que estou orando, é o meu espírito que está orando para Deus.
Aleluia. Então, o dom da variedade de língua tem por objetivo, né, que através dessa língua sobrenatural de Deus, né, ou idiomática, trazer para nós essa dimensão que é do mundo espiritual. Amém? E haverá uma revelação também, aonde vai expor a vontade de Deus, seguida de interpretação de língua. Então, muitas das vezes eu estou orando em línguas, e isso tem acontecido muito comigo, que eu estou orando em línguas e eu estou entendendo o que eu estou orando. E ao mesmo tempo que eu estou orando, eu estou recebendo de Deus o que Ele está querendo falar comigo através de línguas. Amém? É sobrenatural. Então, nos últimos tempos, principalmente esses 10 dias que eu fiquei no monte, eu comecei a perceber que ao mesmo tempo que eu estava lá orando em línguas, tempo lá retirado no monte com o Senhor, eu orava em língua, eu entendi o que eu estava orando e eu entendi o que o Senhor estava me revelando. É sobrenatural. É sobrenatural. Então, a variedade de línguas, né, é essa comunicação, essa variedade. Você ora em mais tons e mais idiomas, né, de língua. O teu espírito, né, ora. O batismo com o Espírito Santo, você ora apenas aquelas poucas palavras, como eu falei, né? Depois vinha a variedade de língua para a edificação da igreja ou pessoal. Você mesma pode conseguir ter a interpretação desse dom. E é isso que está acontecendo, que aconteceu comigo. Aleluia, eu comecei a ter a interpretação de dom da variedade de língua. E o Senhor também já me deu a graça de outra pessoa estar orando em língua e eu consegui interpretar, né, o que aquela pessoa estava orando. E é maravilhoso. Glória a Jesus. E o outro dom aqui que eu estou para falar para vocês, já dando uma continuidade da variedade de língua, que é o dom da interpretação de língua, né? Que traz a interpretação da manifestação da variedade de língua. Trazer entendimento sobre aquilo que está sendo falado. Então, você tem o batismo com o Espírito Santo. Você começa a falar 3, 4 palavrinhas. Geralmente é sílabas atrás de sílabas, né? Daqui a pouco o Senhor vai liberando para vocês, conforme a sua busca, o seu desejo, a variedade de língua. Daqui a pouco você começa a querer entender o que você está orando, até mesmo um irmão, uma irmã onde você tem convívio, que está orando em língua, você quer o quê? Você quer entender aquilo lá. E como que você consegue ter essa interpretação de línguas? Você precisa consagrar os teus ouvidos. Por quê? Porque você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? E eu por muito tempo, queridos, vai fazer agora em dezembro 1 ano que eu estava pedindo para o Senhor a interpretação de línguas. A interpretação. E eu comecei o que? A consagrar os meus ouvidos a Deus. Falei, Senhor, eu consagro os meus ouvidos a Ti. Eu quero ter o dom da interpretação de língua. Eu quero entender o que muitas vezes eu estou orando. Eu quero entender também o que muitas vezes os meus irmãos estão orando. Tem alguma revelação para mim? Então eu já tive várias experiências onde Deus estava falando algo para mim através de outras pessoas. A pessoa que estava orando em língua, ela não entendeu, mas eu entendi. Eu entendi. Amém? Eu entendi o que ela estava falando, porque Deus estava falando através da vida dela para mim. E no momento que a pessoa está lá orando em língua, no primeiro momento eu não consigo entender, mas eu peço, Espírito Santo, me revela o que ela está orando. Porque nós também temos que cuidar, porque muitas das vezes a oração em língua, quando, assim como tem as pessoas de Deus, tem as pessoas das trevas que também oram em línguas. Então, às vezes, ela está fazendo uma oração e está amaldiçoando. Então, por isso que é importante a gente pedir para o Senhor, Senhor, dê esse dom da interpretação de língua. Me revela, Senhor, a interpretação de língua. Eu quero consagrar os meus ouvidos a Ti. E você vai consagrar como os teus ouvidos ao Senhor? Não escutando mais música mundana, não escutando fofoca, não dando teu ouvidos a discussões, não dando ouvidos a palavras, a palavrões. Tudo que tira o teu foco de Cristo Jesus, de Deus, né? Você tem que renunciar, você vai ouvir muitos louvores. Em casa, tá trabalhando, tá fazendo faxina, tá no carro, bota louvor, né? Não escuta mais rádio, não escuta mais essas músicas mundanas, essa sofrência. Começa a consagrar os teus ouvidos. Se possível, coloca um fone de ouvido,
Um fone de ouvido, vai para o mercado, leva um fone de ouvido, vai para uma loja, vai para algum lugar, vai sair, tá fazendo trabalho em casa, bota um fone de ouvido, bota louvor, você tá consagrando os seus ouvidos e apresente para o Senhor. Eu estou consagrando os meus ouvidos a Ti, Senhor, porque eu quero ter a interpretação de línguas. Amém? Número 4, dom da palavra de sabedoria. É a instrução divina inspirada por Deus para direcionar, alinhar e aconselhar. Nesse dom você recebe instruções de Deus para auxiliar a vida de outra pessoa. Amém? Eu sou muito usada também nesse dom, porque as pessoas, costumam vir me procurar: pastor, eu estou passando por tal situação, eu quero um direcionamento, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço. E eu, em oração, sempre apresento, ao Senhor a vida daquela pessoa, aquela conversa onde a gente está tendo, e o Senhor me toma de forma sobrenatural para dar uma direção, uma estratégia, algo vindo do Senhor, porque eu não faço nada. Quem faz é Jesus, é o Espírito Santo através da minha vida. Então, esse dom da palavra de sabedoria é como se você buscasse por uma direção, um alinhamento na tua vida. Você vai conversar com uma pessoa que o Senhor Espírito Santo vai tocar no teu espírito para você procurar, e essa pessoa vai ser usada, pelo Senhor para dar uma palavra, um alinhamento, uma direção para sua vida. Amém? Assim você também pode ter esse dom da palavra de sabedoria para você também estar auxiliando outra pessoa. Glória a Jesus. Aleluia. Número 5, dom da palavra de conhecimento. Revelação de um fato existente que está acontecendo ou já aconteceu. Tem como objetivo edificar a fé. É quando Deus revela, Deus mostra o que está acontecendo ou o que já aconteceu. Amém? Então, essa palavra de conhecimento, às vezes a pessoa chega para mim e fala assim: pastor, eu não sei o que eu tenho, o que eu estou passando, mas está acontecendo isso. E na oração, eu peço a direção, revelação do Senhor, e o Senhor me mostra de repente o que aconteceu na vida daquela pessoa. O Senhor me revela que foi feita uma obra de feitiçaria contra a sua vida, contra a sua empresa, o Senhor me revela que hoje você está por um caminho onde o Senhor não gostaria que você tivesse. Então o Senhor revela algo existente ou que já aconteceu. Amém? Então esse é um dom da palavra de conhecimento, que ele vem para edificar muito e nos ajudar muito, por alguns momentos, algumas situações que a gente vem enfrentando. Amém? Glória a Jesus. E dentro dessa palavra de conhecimento, eu sempre peço assim: Senhor, me revele tudo que está em oculto. Tudo aquilo que eu não consigo enxergar com os meus olhos carnais, mas que o Senhor me revele, Pai. Eu sempre estou pedindo nas minhas orações: Espírito Santo, me revele o que está em oculto. Quando eu estava em oração, antes de eu ir fazer os 10 dias de monte, o Senhor me mostrava em oração, me mostrava eu lá no monte e mais uma pessoa comigo. Me mostrou algumas vezes essa visão. E eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com essa visão e eu estar lá no monte? Conforme eu fui orando, o Senhor foi me dando essa palavra de conhecimento e me mostrando que Ele queria que eu me retirasse para ir lá para o monte para buscar, porque Ele tinha algo, uma unção diferente sobre a minha vida. Então eu me posicionei, eu tomei essa palavra de conhecimento, busquei direção direto da fonte, e o Senhor me revelou que eu estava, que Ele estava me querendo esses dias lá em retirada, separada, momento kadosh, com Ele lá no monte. Amém? Número 6, dom de discernimento de espírito. Esse aqui é poderoso, poderoso. E eu vou dizer para vocês, eu estou tão sensível nesse dom que eu falo para o Senhor: Senhor, aumenta a minha estrutura espiritual, porque às vezes a carne não consegue acompanhar, a estrutura espiritual. E esse dom do discernimento de espírito, ele é poderoso. Amém? Então esse dom de discernimento de espírito, ele te ajuda a discernir e a entender o ambiente espiritual, a identificar quando tem presença de anjos, de demônios e espíritos humanos em projeção astral. Você consegue sentir o mundo, o ambiente espiritual. Amém? É incrível quando eu entro na janela de jejum. Eu não sei se acontece com mais pessoas que jejuam, mas comigo acontece assim: quando eu apresento o jejum para o Senhor, vira uma chave. É como se eu, quando não estou de jejum, eu estou fazendo hoje 50 dias de jejum.
de 20 horas de jejum por dia. Então, quando eu saio dessa janela de jejum, que eu tenho uma janela de 4 horas para me alimentar, eu fico neutra, né, no ambiente aqui onde eu estou. Quando eu entro no jejum novamente, vira uma chave. É como se o meu corpo desligasse e o meu espírito acendesse. Eu entro numa dimensão, uma atmosfera no mundo espiritual que eu começo a discernir tudo o que acontece ao meu redor. Então, o meu corpo físico, hoje, ele sente fisicamente o ambiente espiritual quando ele se movimenta. Então, às vezes, eu tô aqui normal, tô conversando, tô fazendo algo e eu sinto a movimentação no mundo espiritual. Quem estava na oração hoje, na madrugada comigo, percebeu quando eu comecei a sentir presença de opressão maligna, né? Como eu me posicionei e como mudou o meu tom de voz. Porque eu comecei a orar, eu chamei a presença de Arcanjo Miguel para me auxiliar naquela batalha espiritual no qual o meu corpo físico, o meu corpo espiritual estava discernindo o mundo espiritual, a presença de espírito, de demônios, né, tentando me oprimir naquela oração da batalha espiritual. Quem aqui estava na oração comigo e percebeu que a minha voz começou a mudar o tom? De repente eu chamei a presença de Arcanjo Miguel e a minha voz veio como se fosse assim, como se tivesse sido uma explosão. Porque naquele momento eu comecei a me sentir oprimida. Quando eu chamei a presença de Arcanjo Miguel, a presença, né, dele para me ajudar nessa batalha, nessa oração de guerra, é como se ele fizesse assim, ó, puff. Por quê? Porque eu discerni naquele momento que eu estava sendo oprimida. É como se a minha voz estivesse falando, orando, mas eu estava, né, rodeada por uma escuridão. Aonde eu comecei a me sentir oprimida, minha voz começou a baixar o tom, me senti cansada, mas aí eu já tive o discernimento do espírito, do ambiente espiritual onde eu estava, aonde tinha demônios ali presentes tentando me oprimir, fazendo eu parar. Aonde eu me levantei, me posicionei no mundo espiritual, aonde a oração começou a fluir e o fogo desceu. Amém? Amém? Tem pessoas aqui que estavam comigo que percebeu isso, porque é assim que nós temos o discernimento do espírito. Às vezes, quando eu vou no mercado, que para mim no mercado eu gosto de ir no mercado, abençoo porque nós temos condições para ir no mercado e comprar. Mas no mercado, geralmente, esses lugares públicos, tem muitas pessoas. E tem muitos demônios também, que vêm com as pessoas. Então eu sinto muito opressão do ambiente. Então eu sou muito oprimida nesses ambientes. Então lá dentro próprio do mercado eu tenho que levantar oração de guerra, eu fico orando em língua o tempo todo para tirar aquela opressão. Porque luz no meio das trevas, né, a gente se sente oprimido. Então, esse discernimento do espírito, né, que você consegue discernir o ambiente espiritual quando tem presença de anjos, quando tem presença de demônios, né, amém? Pode parecer loucura para vocês, mas eu sinto presença de anjos. Eu sinto quando o anjo se aproxima de mim, eu sinto um calor, eu sinto uma coisa boa, eu sinto uma proteção. E quando a gente tem a presença de demônios, a gente também sente, é um arrepio gelado, é um frio, é um medo, é uma coisa que incomoda, é uma irritabilidade. Você sente, você discerne o mundo espiritual. Glória a Jesus. Número 7, o dom da fé. É quando você tem uma fé acima da média. E o objetivo é motivar, elevar o nível espiritual como combustível para tudo no reino de Deus. Fé é um combustível espiritual. Você precisa ver, ler, ouvir testemunho, aumenta a nossa fé. A nossa fé, queridos, não é algo que você tem grande, fervendo todos os dias, mas é algo que você tem que estar alimentando. Nós temos uma fé porque nós acreditamos em Deus, nós acreditamos em Jesus, nós somos, né, alinhados, direcionados pelo Espírito Santo. Mas tem dias, tem vezes que a nossa fé ela fica abalada. Fica ou não fica? Fica sim, fica abalada, né? Então nós precisamos o quê? Vai lá, leia um testemunho de alguém que foi curada, que foi tocada, um testemunho que alguém vivenciou algo sobrenatural na presença do Senhor. Ou começa você a trazer lembranças do que Deus já fez na tua vida, dos milagres que o Senhor já fez na tua vida, porque isso você vai acionar a sua fé. Amém? A gente precisa todos os dias acionar a nossa fé.
Glória a Jesus. Então, ler a palavra do Senhor, ler um testemunho, ouvir testemunho de pessoas que foram curadas, que foram libertas em nome de Jesus, isso aumenta, isso aciona a nossa fé. Então, naquele momento que você se sentia assim um pouco oprimido, um pouco, eu não sei, duvidando da presença, da palavra de Jesus, duvidando daquilo que Deus, né, pode fazer na tua vida, começa a ver testemunhos, coloca lá no YouTube, né, começa a ver o que Deus faz na vida das pessoas, porque você aciona a sua fé. E é normal, queridos, a gente passar por esses momentos, né, de que a gente não se sente tão assim com a nossa fé lá em cima, em nível alto, avassaladora, porque nós somos humanos, né? Nós temos essa oscilação em nossa vida, mas nós precisamos todos os dias alimentar o nosso espírito para que não abaixe e não esfrie a nossa fé. Amém? Número 8, dom de cura. Esse também é um dom maravilhoso, é um dom que eu amo. E essa unção de cura, o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Tem liberado sobre o Ministério Aviva. Antes mesmo de eu subir ao monte, o Senhor tinha falado para mim: filha, a unção de cura, né, vai descer sobre a tua vida, vai descer sobre o ministério. Busque, procure. E eu comecei a orar pedindo essa direção para o Senhor. E quando eu estava lá no monte, todos os dias eu pedi: Senhor, desça com essa unção. Senhor, derrama o vinho novo. Senhor, derrama esse óleo da cura, essa unção da cura sobre a minha vida, para que através da minha palavra, da minha oração, as pessoas serão curadas, serão libertas. Não só cura física, mas cura da alma também. Amém? Então, por isso que está acontecendo, que através de uma oração que eu faço, as pessoas estão sendo tocadas, estão sendo libertadas em nome de Jesus Cristo, porque a unção que eu carrego, que eu gero todos os dias e que eu alimento todos os dias está causando impacto na vida das pessoas. Amém? Eu não faço nada, mas a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida e as minhas renúncias, as minhas entregas, a minha busca, a minha fome, a minha sede, a minha dedicação está fazendo com que essa unção que o Senhor derramou sobre a minha vida está chegando na vida das pessoas, né, através da minha oração, da palavra, da minha imposição de mãos. Amém? E glória a Jesus por isso. Então essa unção de cura, ela está se movimentando muito forte aqui no ministério e sobre a minha vida. Amém? Então essa unção de cura, ela é a manifestação de cura físicas e curas da alma também, né? Através desse dom é possível, em nome de Jesus, curar todas as enfermidades, todos os enfermos, né? E qualquer tipo de enfermidade. Então, para Jesus curar uma dor de cabeça, curar um câncer, não tem peso espiritual. É a mesma coisa. Então, através de uma oração, através da tua fé, da nossa fé, da minha fé, nós podemos, através de uma oração, ser curados em nome de Jesus Cristo. Ser libertos em nome de Jesus Cristo, porque nós não fizemos nada. Quem faz é Jesus, quem salva é Jesus, quem cura é Jesus, quem liberta é Jesus. Amém? E esse é um dom maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Número 9, o último, né, dos 9 dons que eu quero trazer para vocês. Dons de sinais e maravilhas. Esse também é sobrenatural. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Amém? Dons de sinais e maravilhas é a manifestação física do poder e da glória de Deus sobre a nossa vida. O objetivo é edificar a fé e glorificar o nome de Deus. Aleluia. Alguns dos exemplos que eu trouxe para vocês aqui de sinais e maravilhas, né? Que a gente leu ali a multiplicação de pães e peixes, aonde Jesus fez, né? Jesus transformou água em vinho, né? Água em vinho. Pó de ouro nas mãos, dentes de ouro. Há um tempo atrás, eu fiz uma campanha de oração de 21 dias de campanha de oração e jejum e oração. E nessa campanha, a gente, no final, no último dia, eu transferi, né, e eu imparti esse dom de sinais e maravilhas. Então, pessoas que estavam participando, né, através dessa transferência, através dessa impartição, mesmo que online, elas receberam pó de ouro nas mãos. Amém? Então, isso serve para quê? Para a gente
ver que a presença, o reino de Deus, ela se manifesta em nosso físico, né? E para glorificar o nome de Deus. Amém? Eu já tive experiência também com sinais e maravilhas, com bituração de dente ser transformada em ouro. Amém? Eu já vi com os meus olhos aqui, né, através dessa impartição de sinais e maravilhas, dessa transferência de unção, o dente, aleluia, né, Josi? A Josi foi uma das pessoas que sentiram, que viram a manifestação, a glória do poder de Deus, né, de ver o pó de ouro na mão. E essa manifestação de pó de ouro na mão, ela vai ficar com você, porque foi feita uma transferência. Então, quando você fala de Deus, fala de Jesus, quando você pega para ler a Bíblia, você pode olhar na sua mão que ela tá com pó de ouro. Pode parecer como se fosse um brilho, que muitas vezes você vai olhar. Por exemplo, eu estou olhando a minha mão aqui, tá cheia de pó de ouro. Amém? Cheia. Vocês não vão conseguir enxergar, mas eu consigo ver. Tem uns pó de ouros maiores, tem uns pó de ouros menores. Amém? Mas a maioria das vezes você vai precisar pegar o teu celular, a lanterna do teu celular e olhar na tua mão, que você vai ver pó de ouro ali. Isso é a manifestação do poder e da glória de Deus sobre a tua estrutura física. Amém? Isso é para edificar, isso é para mostrar que Deus está aqui, a manifestação do poder de Deus. Amém? Então eu já vi pó de ouro, eu já vi orar, né, consagrar óleo e aparecer óleo, aparecer pó de ouro dentro do frasco de óleo comigo. Nunca aconteceu de eu orar, consagrar o óleo e aparecer, mas eu estou pedindo isso para o Senhor e eu creio que vai acontecer. Mas a transferência de dons, de sinais e maravilhas eu já imparti, até mesmo quando eu estava participando do grupo de intercessão de uma igreja onde eu congregava, né? Eu imparti com as pessoas que estavam lá, que participavam da intercessão, e elas todas receberam, né, essa impartição, receberam o pó de ouro na mão. Eu tenho os vídeos gravados até hoje. Então isso aqui é a manifestação do poder e da glória de Deus. Amém? Eu estava falando ali sobre o dente de ouro. Quando acontece essa manifestação, às vezes você tem uma bituração que geralmente ela é escura, né? Ela é mais puxada para o prateado. Acontece essa mudança de cor. Então eu já vi, né? Eu já vi acontecer, eu já vi mesmo essa mudança na bituração. A bituração passa a ficar dourada. Eu tenho foto, né, dessa bituração que ela fica dourada. Amém? Glória a Jesus. Eu posso estar colocando para vocês, né, alguns vídeos, posso estar colocando também foto do dente, né, da manifestação do poder de Deus sobre a bituração, posso mostrar para vocês lá no grupo do Ministério Aviva. Aqui no link da minha bio do Instagram, se você clicar lá, tem o grupo do Ministério Aviva, né? Eu posso estar colocando lá para vocês verem a manifestação do poder e a glória de nosso Senhor sobre as nossas vidas. Então, isso está na Bíblia, sobre o pó de ouro, sobre a bituração dourada, né? A bituração de ouro. Não está. Mas nem tudo está na Bíblia. Nem tudo está na Bíblia. Amém? Então, isso tudo é para quem tem fé, para quem acredita, para quem vive no Espírito, e você vê com seus próprios olhos que isso realmente acontece. Porque a minha primeira experiência também foi assistindo uma live, né? E eu recebi essa impartição e eu olhei nas minhas mãos assim, e falei, uau, que maravilha. Então isso acionou minha fé, eu falei, Senhor, eu quero isso para mim. Eu quero aprender, eu quero ver o que o Senhor tem mais para me mostrar. E assim o Senhor vai me mostrando. Amém? Então é essa palavra que eu queria trazer para você hoje sobre os dons do Espírito, que isso está disponível para mim e isso está disponível para vocês. Hoje o Senhor me deu a graça de me movimentar nos 9 dons. Eu me movimento hoje um pouquinho sobre cada dom. O Senhor me usa, né, às vezes sobre um pouquinho sobre cada dom. Amém. O Senhor também tem outros dons espirituais como visão, audição, né, o tato, olfato, paladar, que isso são nossos sentidos espirituais que também fazem parte desses dons aqui. Amém? Isso existe uma ramificação, mas isso aqui está disponível para vocês também. E como que vocês podem ter esses dons espirituais? Vocês têm que desejar,
obter esses dons, né, dons do Espírito, vocês têm que conversar com o Senhor Deus, com o Senhor Jesus, com o Espírito Santo. Começa a gerar no Espírito de vocês o dom que vocês querem receber, e vocês podem receber direto do céu, direto do Senhor? Pode, mas é muito mais fácil quando vocês vão até uma pessoa que carrega esses dons e essas pessoas impartem com vocês através da imposição de mãos. Amém? E quem carrega esses dons, elas podem, né, tá impartindo com vocês através de imposição de mãos, através de oração, e vocês podem chegar e pedir, né, para um pastor, um líder, alguém que carrega esses dons e falar: imparte comigo o dom da palavra de conhecimento, imparte comigo o dom da cura, imparte comigo, né, o dom da fé. Amém? Vocês podem chegar para essas pessoas e pedir, mas antes vocês têm que o quê? Preparar o odre de vocês, que é o Espírito. Pedir para o Senhor dar estrutura espiritual. E para que vocês vão querer esse dom espiritual? Porque esses dons que o Senhor Espírito Santo distribui para nós, não é só para nós. Isso é para ajudar, auxiliar o outro. Amém? Tudo aquilo que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, nada fica parado para nós. Porque senão essa água fica parada, cria limo e ela começa a cheirar mal. Isso não é bom. Nós precisamos sempre estar movimentando. E essa movimentação é estar auxiliando, ajudando, né? Edificando outras pessoas. Amém? Glória a Jesus. Que live poderosa, né? Glória a Deus. Então essa palavra que eu queria trazer para você hoje sobre os dons espirituais. Se você deseja se movimentar nos dons, né, no 9 dons do Espírito Santo, peça ao Senhor, comece a buscar, fale com o teu pastor na igreja onde você congrega. Fala: Senhor, eu quero me movimentar nesses dons, eu sinto, eu desejo isso. Começa a fazer um jejum, começa a jejuar, começa a gerar no teu espírito, né, para que você venha receber em nome de Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração. Amo a vida de vocês. Amanhã a nossa live de número 50. Amanhã é o nosso último dia de live. Glória a Jesus. Mas eu não quero aqui deixar vocês sem alimento espiritual. O Senhor está me dando outra estratégia. Glória a Deus. E que vocês tenham um dia abençoado, um dia profético, um dia maravilhoso na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe essa live com mais pessoas, para que mais pessoas venham também se alimentar de todo o conteúdo que eu tenho trazido até o momento para vocês. Amém? Um beijo no coração, amo a vida de vocês e até amanhã.